a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam todos sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste terceiro domingo da Páscoa, Jesus aparece novamente a 2 discípulos que saem de Jerusalém, saem da comunidade dos 11
e eles vão para Emaús, diz o texto sagrado, ficando a 11 quilômetros. Sair para Emaús significa sair sem rumo. Eles ali estão tristes e lamentando tudo o que aconteceu com Jesus o Nazareno. Jesus põe-se a caminhar com eles e eles não percebem. Jesus então anuncia a palavra, explica a Escritura, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Mesmo assim, eles não perceberam Jesus porque estavam como que cegos. Mas depois, quando Jesus toma o pão e parte, eles reconheceram, porque Jesus repete o gesto da última ceia. Os olhos dos discípulos se abriram e aí um comentou com o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco e nos explicava as Sagradas Escrituras? Naquela mesma hora, eles voltaram correndo para Jerusalém e contaram tudo o que tinha acontecido para o grupo dos discípulos que ali tinha ficado. É um ensinamento catequético, teológico, que Jesus se faz presente no anúncio da palavra, na comunhão da palavra e na celebração e comunhão da Eucaristia. A missa é feita de duas partes, da palavra e da Eucaristia, pois é a presença do Senhor entre nós no sublime sacramento do altar. Precisamos também reconhecer Jesus que caminha conosco nas nossas dificuldades. Quando estamos tristes, desesperados, sem rumo, nós não estamos desamparados. Precisamos ter um pouco de sensibilidade para reconhecermos que Jesus está conosco, que Ele nos suporta, que Ele é o primeiro a anunciar para nós o sentido da vida da Escritura. Ele é o primeiro exegeta da Bíblia e por isso nós temos a certeza de que o Cristo Senhor ressuscitado está muito perto de nós e faz o mesmo caminho conosco, assumindo as nossas alegrias, as nossas vitórias, mas também as nossas tristezas, os nossos dissabores, os nossos desafios. É como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim,